Quem quer fazer alguma coisa, descobre um meio. Quem não quer, arranja uma desculpa. A sabedoria oriental sabe das coisas. Nas questões práticas, os orientais não têm meias palavras. Seu alto poder de concentração e de meditação os transforma em pensadores. E os pensadores são responsáveis pelas gotas de sabedoria, como a que mencionamos e com a qual concordamos. Deus dotou o mundo de revelações suas, expondo seu caráter e expondo sua vontade para com o gênero humano. Deixou claro o Senhor como poderia acontecer a restauração de cada pessoa, mesmo ímpia, em relação à santidade e à justiça divina. Abriu, enfim, as portas de sua presença, dando ao ser humano a graça salvadora pela simples invocação do nome precioso do Senhor Jesus. Mas o que é que tem acontecido? Milhões que ouviram a mensagem do Evangelho do Filho de Deus, não se identificando com ele, arranjaram uma desculpa e aderiram a um sistema religioso. Desses, alguns, para sentirem alguma segurança naquilo em que creem, dizem estar crendo em afirmações da palavra de Deus. Ou então, dizem não confiar totalmente e tão somente no poder do sangue de Jesus, por terem encontrado textos que afirmam que a fé e confiança apenas não seja ou não é suficiente. Muitos desses incrédulos no poder do sangue do Senhor, mesmo que acreditem em sua história e que cantem melodias alusivas a ele, se valem de um texto que supostamente inclui as obras no plano da salvação. Tem sido um prato cheio para os presunçosos e vaidosos que não admitem depender só e exclusivamente da eficácia do sangue de Jesus, o que está escrito em Tiago 2, de 14 a 26. É a desculpa mais vezes usada. Pessoas que gostam imensamente de confiar em si mesmas, pessoas que são mais elas, jamais estão dispostas a dependerem de outra, mesmo que essa outra pessoa seja Jesus. Essas pessoas gostam de Jesus, claro que gostam. Acreditam nele, e isso é fato. O problema delas é que não conseguem confiar nele a ponto de ficarem só com ele. Sempre existe na mente e no coração dessas pessoas alguém mais para cuidar de sua eternidade. Para elas, Jesus não é suficiente, ou não seria suficiente. Além do que, não confiando nem em Jesus e nem nos outros nomes, e agarrando-se com unhas e dentes ao texto de Tiago, principalmente, pensam em merecer e em que precisam merecer para então serem salvas. Alguém está agindo de forma incorreta nessa questão. Não fosse o tremendo perigo que correm os que estão errados, e a coisa poderia ser deixada para lá. Porém, um estudo cuidadoso e criterioso no texto de Tiago, ou no texto de Tiago, deixa claro que ele jamais disse não ser a fé e confiança no sangue de Jesus suficiente para a salvação eterna, precisando quem a Jesus invocou ter também obras que auxiliariam em sua salvação. O perigo a que nos reportamos é o perigo não de ter obras, o que de resto é coisa boa e agradável a Deus. O perigo é o de tentar praticar obras, entretanto, por não conseguir confiar ou por achar pouco confiar apenas no sangue de Jesus. Qualquer crença em Jesus
que tenha que ser acompanhada de práticas religiosas, sociais ou morais, que tenha que ser acompanhada de obras, finalmente, está muito distante de ser fé-confiança. E não sendo fé-confiança, não serve para ligar o pecador ao Salvador. Traçando uma simplória analogia aqui, diríamos que a invocação do nome de Jesus por uma pessoa é equivalente à assinatura de uma procuração do cliente para o advogado. Nenhum advogado é advogado de ninguém, quer dizer, nenhum advogado pode representar e nem defender ninguém sem que tenha em mãos uma procuração assinada, dando-lhe totais poderes ou onde for necessária sua intervenção. Alegar o perigo de um advogado, alegar conhecê-lo há bastante tempo ou qualquer outro tipo de alegação não substitui curação. Dizer ter Jesus comigo, acreditar nele como Deus, esperar por sua vinda gloriosa, ou seja lá o que for que invente o pecador, não substitui a invocação do nome do Senhor Jesus, não é suficiente. Desculpas não convencem a Deus e nem satisfazem sua justiça. Podem ser produto da melhor das intenções, mas não servem para nada. Só a fé agrada e convence a Deus, o Todo-Poderoso, e só a fé confiança. Agarrar-se, pois, ao texto de Tiago para justificar sua incredulidade ou para justificar a falta de coragem de confiar totalmente no sangue de Jesus, vai terminar sendo a desgraça maior na existência de muita gente aparentemente boa. Além disso, voltamos à carga, Tiago não disse o que dizem que ele disse. E nem existe incompatibilidade ou incoerência entre as afirmações de Paulo apóstolo e de Tiago. Nas 159 vezes em que o vocábulo fé aparece nas Sagradas Escrituras, nem sempre aparece na mesma direção e com o mesmo significado. Os judeus exerciam fé em Deus, que os tinha tirado do Egito, dando-lhes posteriormente profetas evidentes. Os apóstolos constantemente admoestavam os remidos a permanecerem na fé, quer dizer, naquilo que aprenderam acerca de Jesus depois de remidos, evitando acreditar em ensinamentos que pessoas não remidas, como aconteceu na Galácia, tentassem introduzir no seu ajuntamento. Judas exorta os salvos a permanecerem e a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. A fé que foi dada aos santos não foi a fé salvadora, pois que os que demonstraram fé salvadora não eram santos ainda ao demonstrá-la. A fé dada aos santos foi dada aos santos depois de terem se tornado ou de se terem tornado santos. Deus jamais deu a ninguém nenhuma fé para ser santo ou para tornar-se alguém santo, e isso é pura invenção. A fé que separa alguém para Deus, ou a fé que separa alguém a ponto de ser esse alguém santo, e ser santo é ser separado, é a fé exercida pelo próprio pecador perdido. Assim, quando ele exerceu fé em Jesus como Salvador, ainda era pecador perdido. Só depois de ter exercido a fé que salva, a fé que confiança, é que tornou-se santo, tornou-se separado.